Olá pessoal aí da segunda série, professor Atanael, agora aqui com vocês com gramática. Nós vamos começar, a trabalhar a apostila 6. O primeiro capítulo ele faz uma breve introdução à sintaxe, ele vai recapitular um pouco sobre os termos essenciais da oração. Então nós vamos falar aí da sintaxe, a maneira como se organiza essas informações dentro da oração. Nós vamos falar sobre os períodos, distinguir o período simples do período composto e vamos falar então dos termos que compõem a oração, um pouco do sujeito e um pouco do predicado. Eu espero que vocês gostem da aula, que vocês compreendam. Essa aula não substitui aí os exercícios, vocês têm que fazer os exercícios para compreenderem, exercícios que são tirados de concursos, do nosso país, aí, que são feitos no nosso país. E a nossa apostila nesse aspecto ela é muito boa. Então é interessante que vocês façam, depois confiram comigo o exercício, corrijam. Mas a gente vai conduzir dessa forma, tá? Então esse vídeo aqui, ele na verdade só dá um start, o restante é contigo. Depois a gente corrige e a gente conversa, tira dúvidas, e discorda ou concorda. Ok, pessoal? Então vamos lá. O primeiro conceito, bastante importante quando a gente aprende então a organização aí da sintaxe, como funciona a sintaxe, os termos essenciais da oração, é entender o que é a frase, em linhas gerais, a gente considera a frase todo enunciado que passa sentido completo, que passa uma noção completa, que te passa uma mensagem. Isso é frase, E a frase não necessariamente ela tem verbo, Quando a frase tem verbo, ela é chamada de oração ou frase oracional. São essas nomenclaturas que você costuma ver aí nos concursos, nos vestibulares, o nome de oração. Mas oração é uma frase oracional, ok? Então as frases podem ser oracionais ou nominais. A frase nominal é aquela frase que passa um sentido completo sem a presença do verbo. Então, frase nominal é o enunciado sem verbo e passa um sentido completo. Já a frase oracional, que a gente costuma ver mais com a nomenclatura oração, ela nem sempre passa um sentido completo, mas sempre vai ter verbo. Então, o que eu falei para vocês, nós temos dois tipos de frase: frase nominal e frase oracional. Frase nominal não possui verbo, passa um sentido completo. Frase oracional tem como núcleo um verbo e nem sempre passa sentido completo. Ok? Então essas duas questões são importantes para nós nesse momento. Então temos: que dia lindo! Vamos já para o parque? Nós temos aí uma frase oracional. Que dia lindo! Vamos já para o parque? Vamos, Vamos é um verbo. A frase está constituída em torno de um verbo. Então nós temos aí uma frase oracional. Ok, gente? Para ser uma frase nominal, essa frase ela teria que excluir o verbo, Então, seria assim: já para o parque, meninos. Frase nominal, porque nós não temos a presença do verbo. Ok? De um modo geral, nós podemos dizer que as frases elas podem ser interrogativas. E quando eu digo de um modo geral, eu estou querendo dizer que agora eu estou falando tanto de frase nominal como de frase oracional. Frase nominal, a que não possui verbo; frase oracional, a que possui verbo. Então, as frases elas podem ser interrogativas, tá?
E quando a gente fala que uma frase é interrogativa, é quando ela se propõe a fazer um questionamento. A frase interrogativa, ela pode ser escrita na ordem direta ou na ordem indireta. O que é isso, professor? O que é uma frase escrita na ordem direta? O que é uma frase escrita na ordem indireta? Em se tratando de frases interrogativas, que é o tipo de frase que nós estamos vendo nesse momento, nós diremos assim que a frase na ordem direta é aquela que é produzida pela própria pessoa que profere o questionamento. Então é aquela que vai ponto de interrogação. Uma frase interrogativa direta é: você sabe o meu segredo? Uma frase interrogativa indireta é aquela em que não vai ponto de interrogação. É algo que é reproduzido, é falado em terceira pessoa. Então é quando o personagem, a pessoa ali fala ali consigo mesmo. Né? Ela faz uma pergunta para ela mesma: quero ver se você sabe o meu segredo. Ela não está fazendo uma pergunta para o outro interlocutor. Então essa frase, ela é uma frase interrogativa. Só que é uma frase interrogativa indireta. Enquanto que o primeiro exemplo que eu dei, você sabe o meu segredo? Olha a entonação, vai a um ponto de interrogação. Ou seja, é uma frase direta. Temos também a frase declarativa. As frases declarativas se propõem apenas a informar, né? Então, quando ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, quando eu digo, você sabe o meu segredo, você não sabe o meu segredo, eu estou fazendo uma frase declarativa. Eu apenas estou informando, declarando alguma coisa. Temos também a frase imperativa, que, como já diz o próprio nome, indica aí uma ordem ou pedido. Então, uma frase imperativa é aquela que se propõe a transmitir afirmativamente ou negativamente uma ordem ou um pedido, né? Faça a sua confissão agora. Por favor, não mexa nas minhas coisas. No primeiro caso, nós temos uma frase imperativa no sentido de ordem. Faça a sua confissão agora. E no segundo caso, nós temos uma frase imperativa. Por favor, não mexa nas minhas coisas. Estou pedindo. Daí nós temos uma frase imperativa no sentido de solicitação, não de ordem. Ok? Já a frase exclamativa, ela apresenta um tom admirativo, de admiração. Então o ponto de exclamação é necessário. Você sabe meu segredo, né? Dessa forma nós usamos um ponto de exclamação, né? Temos muito o que fazer, né? Ponto de exclamação também. Então temos aí uma frase exclamativa. 2 exemplos de frase exclamativas. E a quinta, né, o quinto tipo de frase e último é a frase optativa. A frase optativa, ela exprime desejo. Então, é como se eu dissesse: Deus me livre dos curiosos, né? Bons ventos tragam a notícia, né? São frases optativas porque elas exprimem desejo. Mas, pessoal, o foco maior da nossa aula é o estudo das orações, ou seja, daquelas frases que são constituídas em torno de um verbo, né? O verbo, então, é uma classe de palavra nuclear. Então, nós vamos estudar a oração, né? Que é a frase oracional. É essa a nomenclatura que nós utilizamos. Oração. Por oração, então, nós, como já falamos no início desse vídeo, temos uma oração temos um enunciado constituído em torno de verbos.
Como que nós então descobrimos se é uma oração ou uma frase? Olhando, se tem verbo, nós chamamos de oração. Ok? Ok. Existem orações então que existe oração que é constituída apenas de um verbo. Se nós temos apenas um verbo, nós dizemos aí que nós temos apenas uma oração. Se nós temos dois ou mais verbos, né, que constitui aí mais de uma ação dentro da oração, nós dizemos que temos aí um período composto, né? Nós temos duas orações, três orações. Então a gente conta o número de orações pelo número de verbos, né? Quando nós temos apenas um verbo, nós temos uma oração, temos um período simples. Quando nós temos dois ou mais verbos, nós temos duas ou três orações, né? Nós temos aí, então, um período composto. Agora observe, pessoal, né? Nós temos duas frases aí, né? Oracionais aí, aparecem para vocês no vídeo, né? No primeiro caso, nós temos João foi encontrado pelo cachorro. E no segundo caso, nós temos João foi encontrado pelo cachorro quando estava perdido. Nós vimos que as orações elas são contadas pelo número de verbo. Então, a princípio, no piloto automático, nós diríamos que a primeira oração ali, João foi encontrado pelo cachorro, nós teríamos um período composto, ou seja, nós temos duas orações. Afinal, nós temos foi encontrado. Verdade isso? Não, gente. O que temos ali é apenas uma oração. Portanto, nós temos um período simples. Por quê? Porque o foi encontrado, que está destacado nessa primeira frase, é uma locução verbal. Ou seja, são dois verbos reunidos. Foi é um verbo auxiliar, que ajuda a compreender melhor o verbo principal encontrado, que está no particípio. Portanto, nós temos apenas uma oração. Foi encontrado é uma locução verbal, equivale a uma só ação. Tá? Uma oração, porque nós temos apenas uma locução verbal. Ok? Agora, pensando no segundo caso, João foi encontrado pelo cachorro quando estava perdido. Aí sim, nós temos duas orações. Nós temos um período composto. Porque a primeira oração é em torno do verbo, da locução verbal foi encontrado. João foi encontrado pelo cachorro. Ok. Nós temos aí um enunciado, né, completo, uma oração aí em torno da locução foi encontrada. No segundo caso, nós temos quando estava perdido. Quando estava perdido é uma outra oração, porque daí nós temos um outro núcleo em torno deste enunciado, que é o verbo estava. Se você pensar que perdido é um verbo, está pensando errado, porque neste caso, perdido é uma característica, é um predicativo, né? É um predicativo porque ele poderia estar perdido ou poderia estar numa outra situação. É a característica em que ele está, ok? Então, nesse caso aí, nós temos apenas o verbo estava, né? E temos duas orações, então. Uma que fala que João foi encontrado pelo cachorro e outra que fala o momento desse momento em que ele foi encontrado, quando ele estava perdido, ok? Veja então que toda oração ela constitui um período. Lembrando que oração é todo enunciado construído em torno de um verbo. Toda oração constitui um período. Quando nós temos apenas uma oração, ou seja, o meu enunciado está construído apenas de um verbo, apenas desse núcleo, nós temos um período simples. Quando nós temos duas orações ou mais, ou seja, o enunciado está construído em torno de vários verbos, temos várias orações. Então, temos um período composto. Por isso que nós pedimos muito que nas dissertações vocês cuidem bastante na construção dos períodos
dentro dos parágrafos. Porque numa dissertação não vale utilizar períodos simples para constituir aqueles 3, 4 períodos necessários à composição do parágrafo. Nós temos que fazer 3 a 4 períodos compostos. Cada período desse composto para exprimir causa e consequência. Tá? Daí vai dando uma lógica ao texto. Ok? Então, veja bem o que eu falei. Nós temos então a possibilidade de termos período composto ou período simples. Então, nós falamos que para ser uma oração tem que ter verbo. Ok? É tudo isso? Então, isso já configura o que é uma oração, professor? Não. O verbo é um termo necessário dentro da oração. Ele constitui o predicado. Mas toda oração, ela tem termos que são essenciais. E um deles muito importante é chamado de sujeito. Sujeito é o ser, a coisa, é algo sobre qual se declara alguma coisa. Né? Isso que se declara sobre o sujeito, nós chamamos de predicado. Então, são termos essenciais da oração. O sujeito e o predicado. O predicado é onde vai estar o verbo, que é essencial para que temos aí uma oração. Para que tenhamos aí uma oração, desculpa, ok? Então vamos compreender isso melhor, né? Os termos essenciais da oração são sujeito e predicado. Só para a gente relembrar o que já aprendeu em outros anos, nós temos aqui um exemplo. As crianças perderam-se durante o acampamento. Nós temos aí uma oração, né? Um período simples. Nós temos uma oração porque temos um verbo, o verbo perderam-se. Temos um período simples, ok. Por isso sabemos que tem uma oração. Mas são termos essenciais da oração, então, o sujeito e o predicado. Sujeito, as crianças. É sobre quem se fala. É quem pratica a ação, ou o ser, ou algo sobre o qual se fala, declara alguma coisa. As crianças perderam-se durante o acampamento. A informação que se dá sobre o sujeito, que é um termo essencial da oração, nós chamamos de predicado. É dentro do predicado em que está o verbo, né, que é uma classe de palavras nuclear aí, né? Perderam-se durante o acampamento é o predicado. Verbo perderam-se. No segundo caso, nós temos procuram-nas desesperadamente seus pais. Percebam, aqui está na ordem inversa. Estamos falando de seus pais. É sobre eles que estamos declarando alguma coisa. Seus pais, sujeito. Né? Procuram-nas desesperado, seria o predicado. A responsabilidade do monitor é enorme. A responsabilidade do monitor é o sujeito, é sobre isso que estamos falando. Era enorme, é o predicado. Os sujeitos da oração têm nomes específicos, né? Eles podem ser determinados ou indeterminados. Os sujeitos determinados são sujeitos que nós chamamos de sujeito simples, ou sujeito composto, ou sujeito elíptico, oculto, elíptico. E o sujeito indeterminado é aquele sujeito que a gente chama mesmo de indeterminado, porque a gente não tem como descobrir de quem nós estamos falando, sobre o que nós estamos declarando algo. Então vejam esse exemplo que aparece aqui, né? Nós temos aqui o exemplo de um sujeito determinado. Nesse caso, chamamos de simples. O que é um sujeito simples? Um sujeito simples é quando apresenta apenas um núcleo. O núcleo do sujeito é a parte principal do sujeito. Exemplo, nós temos aqui como exemplo, imagens desconexas invadiam seus sonhos. Estamos falando do quê? De imagens desconexas. Isso é o sujeito da oração. O predicado é invadiam seus sonhos. O núcleo do sujeito, imagens desconexas, é imagens. Por quê? Porque ela é a palavra principal.
Ou seja, eu poderia dizer, imagens invadiam seus sonhos e é possível compreender o que está sendo passado. Por isso que é o núcleo do sujeito. Agora, se eu falasse apenas desconexas invadiam seus sonhos, não faria sentido. Por isso que desconexas faz parte do sujeito, mas não é o núcleo. O mesmo acontece com o filho mais velho de Laura já voltou da Europa. Sujeito, o filho mais velho de Laura. Predicado, já voltou da Europa. Mas o núcleo do sujeito é apenas filho, que é a palavra mais importante dentro desse contexto. Entendendo o que é núcleo, fica fácil de a gente compreender um outro tipo de sujeito determinado. É o sujeito que a gente chama de sujeito composto. O sujeito composto é quando apresenta mais de um núcleo. Então nós temos aqui ácidos e bases apresentam diferentes propriedades químicas. Ácidos e bases, sujeito, porque é sobre eles que estamos declarando alguma coisa. Apresentam diferentes propriedades químicas, é o predicado, porque é a informação que dou sobre ácidos e bases. Nós temos aí um sujeito composto, porque temos dois núcleos, ácidos, bases. Na mesma linha de raciocínio, nós temos a Cordilheira dos Andes e os Alpes suíços sempre fizeram parte dos nossos planos de viagem. A Cordilheira dos Andes e os Alpes suíços, sujeito da oração, sempre fizeram parte dos nossos planos de viagem, predicado da oração. Núcleo do sujeito, Cordilheira e Alpes, que é o mais importante dentro desse contexto aí. Ainda dentro da linha dos sujeitos determinados, nós temos o sujeito implícito, oculto, elíptico. São três possibilidades de chamarmos esse tipo de sujeito. Ele é um sujeito determinado, tá? E por que é um sujeito determinado? O sujeito implícito é quando o sujeito não está expresso na oração, mas a gente consegue inferir pela desinência verbal ou pelo contexto que nós temos ali qual o sujeito que é. O sujeito implícito também pode receber as denominações, então, oculto, elíptico ou tem um outro nome ali também, né? Desinencial, né? A gente esqueceu de falar desse nome ali, né? Mas, o elíptico que é muito conhecido, né? A gente usa bastante, vê a nomenclatura elíptica aí, bastante. Então, por exemplo, nós sentimos imensamente a perda daquele colega, né? Nós temos ali o sujeito nós, mas não aparece o nós ali, professor, mas está ali de forma implícita, está elíptico, né? Nós ali, a partir do verbo sentimos, a gente consegue perceber pela desinência, que é a primeira pessoa do plural. Sentimos imensamente a perda daquele colega. Sentimos, sujeito oculto, elíptico, desinencial ou implícito, como queiram chamar, e o predicado, imensamente a perda daquele colega. Ok? Por último, e não menos importante, nós temos o sujeito indeterminado. O sujeito indeterminado é aquele que não está expresso na oração, a gente não tem condições de identificar, porque é um sujeito que o verbo não ajuda a eu identificar. Então nós temos ali, como exemplo, a frase assaltaram a joalheria durante a madrugada. Assaltaram é um verbo transitivo direto, porque quem assalta, assalta o quê? Quando o verbo está assim, na terceira pessoa do plural, não tenham dúvida, ele vai ser um sujeito indeterminado, porque assaltaram pode ser eles, elas, pode ser duas pessoas ou podem ser muitas pessoas, mas a gente não consegue identificar. A mesma coisa acontece com o verbo precisa-se, quando nós temos a partícula se. Precisa-se de vendedores com prática. É um verbo também transitivo indireto e está na terceira pessoa do singular
e tem a partícula C. Quando isso acontece com a partícula C ali, né, no verbo, também temos essa questão aí do sujeito indeterminado, né? E é um verbo transitivo indireto porque quem precisa de alguma coisa, é um verbo que precisa aí de preposição, ok? Beleza, gente. Então, nós temos aí a diferença entre os sujeitos, né? Sujeitos determinados e indeterminados. Mas não é apenas isso, né? Quando a gente estuda os termos essenciais da oração e começa estudando o sujeito, nós não podemos deixar de lado os predicados, né? Os predicados, então, como nós vimos, são as informações que a gente dá a respeito do sujeito, daquele ser, de algo que a gente declara dentro da nossa oração. Então, nós vamos estudar um a um. São 3 tipos de predicado. Então, uma outra noção que nós temos que ter quando aprendemos predicado, quando aprendemos oração, é relembrar que os verbos, eles expressam noções diferentes, né? Aliás, existem verbos nocionais e verbos não nocionais. Os verbos nocionais são aqueles que exprimem algum movimento, algum processo, né? A maioria dos verbos exprimem isso. E os verbos não nocionais são aqueles verbos ali que exprimem ligação, né? que exprimem uma ideia de estado. Então, é importante lembrar que os principais verbos de ligação são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar e até viver, ok? Então são verbos de ligação aí, são alguns dos principais verbos de ligação que nós precisamos saber para entender aí os tipos de predicado. Então, perceba um exemplo que vocês têm ali, né? Nós temos aí exemplo do que a gente vai chamar de predicado nominal. O predicado nominal é aquele predicado cujo núcleo sempre vamos ter um verbo que não é significativo. É um verbo que indica apenas uma ligação entre o sujeito da oração e o predicativo, ou seja, uma característica que é dada para esse sujeito. Exemplo, nós temos você está bonita. Sujeito, você. Está bonita é o predicado. Nós temos um predicado nominal. É assim que nós o classificamos. Por que é um predicado nominal, professor? Por quê? Porque nós temos no seu núcleo um verbo de ligação acrescido ali de um predicativo. Bonita, né? Que está sendo intensificado pelo advérbio de intensidade muita. A mesma coisa acontece naquele segundo exemplo que nós temos ali. As borboletas devem ser umas tremendas sugadoras. Daí nós temos ali sujeito às borboletas. Devem ser, é o verbo ser, que é o verbo principal. Elas são, né? Umas tremendas sugadoras. Pode ver que nós temos aí uma locução verbal, devem ser, que dá uma ideia de ligação. Está ligando a borboleta com o fato delas serem sugadoras. Ou seja, nós temos aí sugadoras, um predicativo do sujeito. Tremendas é um adjunto adverbial de intensidade, né? Mas o que eu quero mostrar aí é que nós temos como núcleo uma locução verbal que exprime ideia de ligação. Por isso que a gente considera esse predicado ali, no segundo caso, um predicado nominal. Agora eu trago para vocês outro tipo de predicado que é chamado predicado verbal. Nós vimos então o predicado nominal, agora o predicado verbal. O núcleo do predicado verbal é sempre um verbo nocional. Então, a partir do momento em que nós temos um verbo nocional, ou seja, um verbo significativo que indica aí um processo, um movimento, nós dizemos que nós temos um predicado verbal. Predicado verbal é a oração constituída de sujeito e predicado, obviamente, cujo predicado indica aí um movimento, uma ação, né? O núcleo é um verbo que indique essa ação, essa noção de movimento. Exemplo, caminhei com minha mãe ontem. O sujeito aqui é eu, é um sujeito elíptico,
é um sujeito desinencial, oculto, como queira chamar, né? E no mesmo sujeito está já o predicado, porque é a ação, né, que foi praticada, a ação de caminhar. Temos então um predicado verbal. Eu caminhei com minha mãe ontem, né? Toda a frase constitui predicado e no caminhei está o sujeito, né? Predicado verbal porque indica uma ação o verbo ali. João colocou o livro na estante. Novamente, temos um sujeito simples, João. Colocou o livro na estante, predicado, verbal, porque colocou é um verbo que indica uma ação, um movimento, uma noção. Já aqui, eu trago para vocês o predicado verbo nominal. O predicado verbo nominal, ele possui dois núcleos. Igual ao verbal, ele possui um núcleo que é um verbo nocional, um verbo significativo, que indica uma ação, né? Igual ao predicado verbal. E igual ao predicado nominal, ele também tem como núcleo um predicativo, ou seja, uma característica, né? Então, Carlos falou sobre sua namorada empolgado. Carlos, sujeito. Predicado, falou sobre sua namorada empolgado. Falar é uma ação, é um verbo nocional. Por isso que poderíamos dizer que esse predicado é verbal. Só que aqui nós temos mais uma palavrinha que é um predicativo, ela é muito importante. É núcleo para esse predicado, que é a palavra empolgado. Quem que é empolgado? A namorada ou Carlos? Carlos é empolgado, ok? Então nós temos aí um predicativo do sujeito, porque é relacionado ao sujeito. E no segundo caso nós temos ali, Karina fez um bolo recheado. Karina, sujeito, fez um bolo recheado, é o predicado. E é um predicado verbal por conta do fez, que é uma ação, e nominal, porque tem ali um predicativo, recheado. Então temos dois núcleos, por isso que a gente diz que Karina fez um bolo recheado, não pode ser apenas um predicado verbal, é um predicado verbo nominal. Tá? Recheado é uma característica não de Karina, mas de uma outra palavra que está ali no meio, chamada bolo. Então, como esse predicativo se refere a uma outra palavra que não é o sujeito, nós dizemos que esse predicativo é um predicativo do objeto, porque bolo significa, dentro dessa frase, um objeto, ou seja, ele é o complemento do verbo fazer, um objeto direto. Então, pessoal, só para arrematar todo o conteúdo aqui, fecharmos, nós trazemos um quadro aqui para vocês compreenderem bem os tipos de predicado, né? Porque eles são um pouco mais complexos do que os sujeitos. O predicado verbal é aquele, então, que tem como núcleo um verbo significativo, né? O predicado nominal é aquele que é formado por um verbo de ligação e tem como núcleo o nome que a gente chama de predicativo do sujeito. E o predicado verbo nominal é o predicado que apresenta dois núcleos, então, né? Um verbo significativo e um predicativo que pode ser tanto do sujeito quanto pode ser também do objeto. Como atividade de fixação, eu deixo para vocês ali a apostila 6, então, páginas 6, 7, 8 e 9, ok? Vocês podem fazer esses exercícios, eu estarei online, se quiserem tirar dúvida comigo, estarei ali e tirarei com o maior prazer. Pessoal, abraços a vocês, bons estudos e até a próxima aula.